Estamos falando aqui, mas é interessante que o senhor nos Isso foi em 2009. Também sobre as outras premiações. Aí com isso veio começar a vir exatamente o entendimento do Ginga nessa questão da inclusão social, né? Essa possibilidade do Ginga da questão de desenvolvimento de aplicativos que leva serviços que antes só eram oferecidos às camadas A e B da população, levando agora também para as camadas CDE, né? E, então, em reconhecimento disso e em reconhecimento principalmente essa característica de também dessas pessoas com menos especialização poder desenvolver conteúdos, né? Uhum. Então, com isso vieram várias premiações de câmaras, por exemplo, a Câmara de Deputados de Fortaleza, né, fez uma menção honrosa ao Ginga, essa menção foi exatamente quando foi adotado como o padrão da União Nacional de Telecomunicações, né? Tivemos vários reconhecimentos fora do país também, por causa disso, como na Argentina, também tivemos reconhecimento também na Europa, entendeu? Com esse respeito de inclusão social. E há um reconhecimento, né, da ONU também. E um reconhecimento da ONU, ou seja, o reconhecimento da ONU ao até torná-lo padrão, né, para serviços. É o único middleware, né, que é padrão tanto para a TV terrestre, a padrão aberto, da TV aberta, quanto digital, também né? digital, como também para IPTV. Agora, se é tão reconhecido, tão premiado, tão inovador, o que é que acontece para que aqui no Brasil a gente não tenha ainda escutado falar tanto disso? Porque eu quero crer que não seja só um problema de autoestima. Talvez ele possa estar aí barateando e tornando tão acessível que aqueles, eventualmente, grupos e setores que levam vantagem em relação à não democratização queiram ganhar vantagens até pecuniárias que o Ginga, com o seu caráter amplamente democratizador, coloca em risco determinados grupos, determinados privilégios. Seria por aí? Tem as duas coisas. Ou seja, essa questão da autoestima, realmente, ela não foi importante. Ela talvez tenha sido importante só no início, né? Agora, o Ginga ele é totalmente software livre, código aberto. Ele não é propriedade de ninguém, nem nossa brasileiro, né? O Ginga é como uma vez o ministro Gilberto Gil disse, né? O Ginga não tem nacionalidade, ele tem uma universalidade. Né? Ele foi muito feliz nessa colocação, né? Então, isso de certa forma incomoda. Incomoda porque todo mundo pode se apropriar desse conhecimento para desenvolver as suas próprias indústrias locais, como, por exemplo, muito bem o fez a Argentina. Ou seja, é brasileiro, mas é uma conquista da humanidade. É uma conquista da humanidade. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre fez questão, né? Sempre trabalhamos com código aberto, ou seja, o conhecimento é da humanidade, não pertence ao pesquisador, não pertence a ninguém. Não tem propriedade. Não tem propriedade. Então, isso é uma coisa que incomoda um pouco. Outra coisa que incomoda um pouco é a questão da facilidade com que você desenvolve as coisas no Ginga. Você repara o seguinte, se eu fosse um grande produtor de conteúdo, eu gostaria de ter uma linguagem o mais complicado possível, porque aí só eu ia poder pagar um especialista para desenvolver. Ou seja, eu coloco a dificuldade para vender a facilidade. Exatamente. Então, isso é uma coisa que também, de certa forma, incomoda, né? Mas, no momento atual, o que eu creio que está acontecendo é que existe um problema do ovo e da galinha, né? Ou seja, a indústria de recepção reclama muito que ela não coloca aparelhos porque não tem conteúdo ainda das radiodifusoras. E as radiodifusoras, ao contrário, diz que ela não bota o conteúdo porque não tem aparelho. Então tem um problema do ovo e da galinha nessa história aí, né? Eu acho que a verdade é que as radiodifusoras ainda não descobriram um modelo de negócio para poder lançar realmente uma série de aplicativos no ar, aproveitar de fato toda a vantagem que tem a interatividade. Não descobriu. A indústria de recepção está descobrindo isso com as TVs conectadas. Mas não é exatamente, né, o desconcerto proporcionado por esse caráter tão democratizador, tão inovador e aberto, sem a possibilidade de apropriação para a vantagem de grupos, mas ao contrário, generalizando a vantagem para um bem comum para todos, que causa esse desconforto? Infelizmente, né, ainda existe aquela ideia de que uma coisa vem substituir a outra, né?
Então, infelizmente, ainda tem essa ideia, por exemplo, IPTV vai matar a TV aberta. A TV conectada vai matar a TV aberta. Não é assim. A TV aberta, ou seja, se as TVs comunitárias começarem a produzir, os grandes radiodifusores vão prejudicar. Não é assim. Não é complementação, não é exclusão. As coisas se complementam, ou seja, todo mundo pode ganhar. Né? Mas, infelizmente, eu acho que é até do ser humano isso. Agora, né? o que não pode é que só alguns ganhem. Né? Isso Talvez é que não pode. É o problema. Não, isso é que todo não pode. Mundo ganha. Isso é que não pode. E aí gera isso uma é que dúvida, não pode, exatamente. Porque nós temos que estar preparados para uma outra cultura do bem comum, bem público de todos. Né? Pois é isso que o Ginga pretende trazer. Pois bem. Professor Luiz Fernando Gomes Soares, professor de Departamento de Informática da PUC do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Telemídia, não é isso? Queria lhe agradecer aqui pela presença aqui na TV Senado, no programa Cidadania, e também por essa explicação tão didática, né? Quer dizer, que nós podemos esperar para um tempo muito curto, não apenas que o Brasil dê um salto numa televisão muito mais generosa, muito mais participativa, muito mais com interatividade, mas o mundo inteiro. Né? Não se trata aqui só do Brasil. E para todas as classes sociais. Para todas as classes sociais. Isso é que é importante. Bom, eu que agradeço aqui o convite, né? Esperando que a TV Senado possa lançar aplicativos Ginga, inundar com aplicativos Gingas exatamente de cidadania, que é o título do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Quer dizer, é uma honra estar aqui. Isso me suscita uma outra pergunta. Quer dizer, nós podemos ter na elaboração das leis a participação direta, via Ginga, dos telespectadores, transformados em ativos cidadãos. Com certeza. E isso deve incomodar muita gente aqui nessa casa, hein? Não, acho que é um salto que a casa deve dar. Mas né? É isso aí, mas é um salto. São sinais dos novos tempos da democracia, né? Sempre se aperfeiçoando. Isso, exatamente. Bom, professor Luiz Fernando, obrigado então pela Muito obrigado presença. a você. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam aqui nesse programa de Cidadania. Caso queiram baixar esse programa, que é a nova linguagem, né? Baixar para rever esse programa ou outros programas da TV Senado, veja aí na tela uma forma de tornar acessível isso. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.